Oi meu povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, o espaço onde eu falo sobre as minhas viagens, conto todas as minhas histórias aí que eu vivi pelo mundo. E hoje aqui nesse canal eu vou falar sobre uma coisa que nas viagens pelo mundo me salvou, que foi o inglês. No total da minha vida eu passei quase um ano morando fora e desenvolvi muito o meu inglês durante essas viagens. Porém eu já comecei a viajar sabendo falar inglês, porque antes do meu primeiro intercâmbio eu fiz um intensivão de inglês na minha vida pra já ir pro intercâmbio um pouco mais afiada. E tudo isso foi de graça, gente. Não fiz aulas. Na verdade, eu fiz aula de inglês quando eu era adolescente, mas, tipo assim, por um ano e meio, mais ou menos, nem foi um super crescimento no idioma, assim, essas aulas, e tinha sido há muito tempo, né? Então, aqui nesse vídeo, eu vou contar pra vocês o que foi que eu fiz pra desenvolver mais o meu inglês e ir pro intercâmbio com um nível intermediário pra avançado. E também, mesmo depois do intercâmbio, eu continuei aplicando tudo isso e até hoje tudo isso realmente me ajuda. Mas eu vou fazer esse vídeo sentadinha aqui no chão do meu quarto, porque eu tenho que gravar outros vídeos também. Então eu vou otimizar o meu tempo e gravar esse vídeo fazendo a minha maquiagem para os próximos vídeos. Obviamente o foco não vai ser a maquiagem, então eu não vou falar de maquiagem aqui. E antes de começar a realmente dar aqui as dicas pra vocês, eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro de tudo, inglês do dia a dia não é o inglês de sala de aula que a gente aprende tanto na escola, que sempre tem aulas de inglês assim, como em escola de inglês mesmo, porque a fala é muito mais coloquial, muito mais rápida. O americano, principalmente, meu amor, ele não vai estar preocupado se você tá entendendo o que ele tá falando, porque ele vai falar assim, nesse ritmo aqui, muito rápido, e aí quando você vê, você tá, meu Deus do céu, ele falou 5 frases em 10 segundos. Por isso que a gente realmente desenvolve o inglês quando a gente consegue ter imersão na língua. Tem muita gente que faz intercâmbio e chega no intercâmbio, só faz amizade com brasileiro e só fica falando português e não aprende o inglês. Por quê? Porque não teve imersão na língua. Isso é muito comum de acontecer. Por isso que a minha principal tática ali antes de ir pro intercâmbio foi criar uma naturalidade no inglês no meu dia a dia, colocando o inglês no meu dia a dia da forma com que eu podia fazer. Então é muito importante também que você observe a sua realidade e você veja como na sua realidade você pode acrescentar mais do inglês para que ele seja mais parte do seu dia a dia. Eu vou contar aqui para você como que eu consegui inserir mais o inglês no meu dia a dia, mesmo morando no Brasil, mesmo não falando inglês com ninguém dentro de casa e mesmo também sem fazer aula, porque antes de ir pro intercâmbio, meu primeiro intercâmbio, e eu tô falando desse meu primeiro intercâmbio, eu vou colocar aqui o vídeo que eu explico que primeiro intercâmbio foi esse, porque foi um intercâmbio que eu fui pros Estados Unidos, pra Califórnia, San Diego, mais precisamente, e lá eu sabia que eu ia morar com brasileiras, então eu queria intensificar a minha relação ali com o inglês pra que isso não me prejudicasse tanto. Morar com brasileiras lá nos Estados Unidos não me prejudicou, mas retardou um pouquinho o desenvolvimento do meu inglês. Mas eu ter feito tudo isso que eu fiz antes de ir foi muito importante, foi assim decisivo para que realmente eu tivesse um desenvolvimento maior durante as aulas, porque eu já estava mais familiarizada com o idioma. Então eu vou contar aqui pra vocês o que é que eu fiz, e aí você aí aplica pra sua realidade, adapta pra sua realidade. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o idioma de todos os meus eletrônicos, vulgo meu celular e o meu computador. Pra inglês, obviamente, pode parecer besta, mas isso já foi algo. Claro que isso isoladamente não vai mudar nada, mas isso junto com as outras coisas que eu vou falar pra vocês era algo que me ajudava bastante. Até porque eu tinha muito o costume de, até hoje eu tenho um pouco disso, o costume de ler em voz alta as coisas que eu tô fazendo no celular. Ou então, tipo assim, eu perguntar, que dia é hoje? Eu abri o celular e está aqui Thursday, e aí eu olhava e fazia Thursday, January, tem aqui, janeiro, e eu ficava lá, Thursday, January, repetindo justamente pra tá exercitando. Então não é só ler o que tá ali, é ler em voz alta, é repetir. Por quê? Porque a repetição é que vai fazer com que a nossa memória
ela guarde aquilo que a gente tá vendo, sabe? Segunda coisa que eu passei a fazer foi uma das mais desafiadoras, confesso. Assistir tudo com legenda em inglês. Nunca fui assistir dublado, mas eu sempre assistia com a legenda em português. Só que quando eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, eu comecei a mudar isso. Pra mim, a legenda, ela ajuda muito a afirmar mais aquilo que eu tô ouvindo. É um exercício completo você assistir algo em inglês com legenda em inglês, porque você tá exercitando o listening, a escuta, o reading, que é a leitura, o writing, porque você já sabe ali como é que escrevem aquelas palavras, e também o speaking, porque você tá vendo como que eles falam, como é a pronúncia. Pra mim isso é maravilhoso, gente. Até hoje eu não consigo assistir nada com legenda em português. Me acostumei tanto a assistir com legenda em inglês que minha cabeça buga se tiver em português. Mas claro que no início não era assim, era um pouco mais difícil, mas eu relevava o fato de que eu não tava compreendendo 100% de tudo ali que eu tava lendo e escutando. No início vai ser mais desafiador e você não vai entender perfeitamente tudo. Então o que é que eu fazia? Eu voltava, assistia de novo a cena, às vezes dava pause pra eu ler a legenda. Tinha uma palavra ali que eu não sabia o que era e eu tava percebendo que ela era muito importante pro contexto, eu dava pause e ia pesquisar o que era aquela palavra. Mas eu não mudava pra português a legenda, porque eu sabia que aquilo ali ia ser muito importante pra mim mais pra frente, e realmente foi. Isso foi uma das coisas principais, porque eu, particularmente, assisto muita série, muito filme, tudo em inglês. Isso, diariamente, tava na minha vida. A escuta junto com a leitura me ajuda muito a realmente internalizar aquelas palavras, aquelas frases, porque eu tô sabendo exatamente qual é o contexto delas, eu tô sabendo a pronúncia delas, a escrita delas. Então, se você faz isso na intenção de estar ali também aprendendo, porque isso até hoje já virou automático pra mim, porque às vezes eu vejo ali uma palavra que eu não conheço, eu pauso e vou procurar o que é aquela palavra, porque eu sei que aquilo ali é uma forma de eu estar desenvolvendo o meu inglês até hoje. Já conectando, a terceira coisa que eu faço até hoje muito, mas naquela época eu fazia o tempo inteiro, repetir em voz alta as frases. Eu acho que fico parecendo uma doida assistindo série e filme, porque eu fico repetindo o que eles estão falando. Então eles falam uma frase assim, e aí eu repito aquela frase e fico repetindo aquela frase. Tá ali passando o filme, mas eu tô ali repetindo aquela frase. Tipo, a pessoa falou, hey, what's up? E aí eu fico lá, hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? Já tá 5 cenas depois, mas eu tô ali no hey, what's up? Por quê? Porque é uma forma de também estar internalizando aquilo ali. Às vezes, a gente aprende uma palavra, a gente aprende uma frase, só que a entonação que eles usam faz totalmente diferença. Pode parecer muito uma nuance, mas são essas nuances que a gente capta quando a gente tá assistindo os nativos realmente falando. E outra coisa é pronúncia de palavras. Então, tem algumas palavras que eu sempre tive mais dificuldade. E até hoje, toda vez que eu vejo eles falando essas palavras, eu repito. Palavra cultura em inglês, que é culture. Demorei muito pra conseguir pronunciar essa palavra bem assim. Porque o U não é som de U mesmo, é culture. Culture. Tem esse no final, né? Outra palavra que sempre foi uma dificuldade na minha vida é a palavra propósito em inglês, que é purpose. Purpose é muito por conta do U também. Eu não conseguia falar. E aí toda vez que eu vejo alguém falando purpose em alguma coisa que eu tô assistindo, eu fico repetindo purpose, purpose, purpose. E isso é uma das coisas que mais me ajuda e mais me ajudou no processo de desenvolvimento da minha pronúncia, que inclusive, modéstia à parte, sempre foi muito bem elogiada pelos próprios nativos, viu? E eu devo muito isso às legendas em inglês que eu ficava ali repetindo, que até hoje eu faço. Então, segue minha dica, meu povo, segue minha dica. E seguindo essa mesma lógica aí, outra coisa que eu costumo fazer é ler textos em inglês em voz alta. Qualquer texto, se eu vejo um texto no Instagram, eu leio em voz alta. Comecei a fazer naquela época justamente pra exercitar, e até hoje eu faço. Até, gente, isso aqui, ó, rótulo de maquiagem. Porque sempre tem algo em inglês. Esse aqui não tem não, mas esse aqui tem. Esse aqui não, esse tá em tcheco, porque eu comprei na República Tcheca, meu Deus. Mas sempre tem uma coisa em inglês. Tipo, por exemplo, aqui tem normal to oily skin, poreless, eraser, dark circles, treatment, concealer.
Eu faço isso até hoje, gente. Eu acho que eu pareço uma doida, às vezes, sozinha no meu quarto, porque eu fico fazendo isso. Aí eu pego qualquer coisa e fico lendo. Qualquer coisa, literalmente, que tá em inglês, eu fico lendo em voz alta, justamente pra tá exercitando o speaking e o reading. E às vezes eu não sei o que é a palavra, vou lá e pesquiso. Já pulando pra próxima dica, eu criei há muito tempo atrás umas notas no meu celular de vocabulário, porque eu percebi que o meu vocabulário, ele era muito escasso. E aí eu comecei a colocar todas as palavras que eu ia aprendendo, todas as frases que eu ia aprendendo, eu ia colocando nessas notas aqui de vocabulário. Eu volto e meia, eu volto aqui e fico lendo. Ou vou e acrescento mais alguma coisa pra tá desenvolvendo o vocabulário também. A próxima dica, eu não uso mais hoje em dia, vocês vão entender o porquê, mas naquela época eu usava muito com o objetivo de me familiarizar mais no dia a dia com o inglês. Sabe aquele aplicativo Duolingo? Pronto, ele mesmo. Eu usava aquilo ali como um joguinho. Brincava nesse aplicativo todos os dias antes de ir pro intercâmbio. Era muito fácil pra mim. Só que era justamente uma das formas de eu conseguir colocar o inglês no meu dia a dia e ter mais essa imersão na língua. Então eu colocava ali 15, 20 minutos por dia pra tá imersa no Duolingo. Aí também depois do intercâmbio eu parei de fazer porque preguiça também. Mas é bom quando você vai fazer uma viagem, enfim, eu tava fazendo até de espanhol, mas aí eu parei porque às vezes eu esqueço. A outra dica, ela tem muito a ver com o YouTube, porque eu passei muitos meses em 2017, que foi o ano que eu fiz meu primeiro intercâmbio, viciada em canais no YouTube de professores de inglês. Eu vou colocar aqui na descrição o link desses canais que eu costumava acompanhar. Hoje em dia eu não acompanho tanto mais, mas naquela época eu acompanhava muito, assim, gente, muito mesmo. Era só o que eu assistia no YouTube. Tem vários vídeos, assim, de pronúncia, de gramática, de dicas. Vale muito a pena acompanhar. E além também de acompanhar no YouTube, eu também costumava acompanhar em outras redes sociais, mais no Instagram, né? Porque naquela época eu não usava TikTok. Mas hoje em dia eu acompanho gente que ensina inglês e espanhol, porque eu tô na vibe do espanhol, o TikTok também. Então, vocês acompanharem nas redes sociais pessoas que trazem esse tipo de conteúdo é também uma forma de estar mais imerso no idioma. E também, gente, acompanhar gringos. Vamos lá. E você vê qual a melhor forma pra você acompanhar. O que eu gosto mesmo de entretenimento de assistir é vlog de viagem. Tem um canal de uma menina que ela nem é americana, mas esses gringos que não são nativos americanos, nem ingleses, enfim, é bom assistir eles porque eles têm uma fala um pouco mais pausada. E eu vou até colocar o link na descrição também dessa menina que ela faz vídeos de viagens no YouTube, ela só fala inglês, e porque pode também ser algo que vocês gostem. Comenta aqui embaixo se você já faz algumas dessas dicas que eu dei aqui, e se você tem outras também, né, que eu não citei aqui, vou gostar de saber também, né, porque a gente continua aí na luta, porque aí, gente, eu falo inglês, mas eu não sou fluente não, tá? Quero ainda alcançar esse objetivo da fluência. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal pra também escutar as minhas histórias de viagem, porque se tem uma coisa que essa pessoa que tem história de viagem, e é o que eu mais faço aqui nesse canal, é contar minhas histórias de viagem. Não esquece também de me seguir no Instagram, @FernandaTourinho, pra acompanhar aí o meu dia a dia, porque eu converso, né? Adoro ali dar uma de blogueira no meu Instagram. Dá o like no vídeo pra eu saber que você gostou e até o próximo.